Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro das Missões, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Leremos o versículo 9 e o versículo de número 10. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de mais uma vez ministrar a sua palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, por esta oportunidade, e parabenizá-lo pelo dia do pastor. É sempre uma honra poder estar ao lado dele e como referência de homem de Deus. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, presbítero Reinaldo, sua família. Deus abençoe. Obrigado pelo convite de estar aqui nesta noite. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, parti para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém. Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, Igreja do Deus vivo, eu gostaria de, nesta noite, trazer uma mensagem ao nosso coração, dentro de um tema. O tema da mensagem desta noite é transformando perseguição em produção. Transformando perseguição em produção. Eu gostaria de me ater nesta noite ao capítulo 16 e ao capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Estamos diante da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, o grande missionário de Deus, que foi levantado desde o ventre da sua mãe, escolhido desde o ventre da sua mãe, para pregar o Evangelho, para saquear o inferno e ganhar almas para o reino de Deus. Paulo, nesta segunda viagem missionária, a sua bússola, o seu mapa, a sua rota, depois de uma visão da parte de Deus, porque Deus, Ele tem diversos meios de se comunicar conosco. Deus tem diversas formas de nos alertar, de nos avisar, de nos encorajar, de falar conosco. E por meio de uma visão de noite, Paulo recebe nesta visão um homem, um varão da Macedônia, clamando, gritando, pedindo socorro, dizendo na visão: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Eu sinto uma graça no meu coração em dizer essas palavras, justamente essas palavras que esse homem gritava nesta visão, porque era um grito, não era um pedido, era um grito desse homem dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Não precisamos fechar os olhos para ouvir esses gritos. Não precisamos deitar numa cama ou numa rede
sede para ouvir esses gritos. Basta você sair de casa, basta você estar na rua, basta você abrir as redes sociais, que você vai ver, que você vai ouvir esses gritos, esses pedidos de socorro. E talvez, e eu não tenho dúvida, que todos nós aqui esta noite já ouvimos hoje um grito como esse, de uma alma gritando por salvação, de uma alma gritando por socorro. Alguém nesse exato momento está gritando. Tem uma alma nesse momento, enquanto nós estamos dentro desta casa de oração, tem uma alma gritando por salvação, tem uma alma gritando, e eu posso ouvi-las nesta noite, dizendo: vem, atravessa a Macedônia, e ajuda-nos, e socorre-nos, porque a obra missionária, ela clama por socorro, ela clama por socorro. E nessa noite, abra o seu coração para ouvir esses gritos de socorro, para ouvir esses gritos dizendo: ajuda-nos. Quando Paulo se desperta, logo vem um discernimento espiritual no coração de Paulo, e ele diz: logo entendi que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Porque quem faz a obra missionária precisa ter discernimento espiritual. Paulo discerniu que eles estavam prontos para aquela missão, e que o Senhor tinha pressa que aquela missão fosse feita. Então eles se levantaram. Lucas agora aparece aqui junto com Silas e Timóteo, dizendo: e navegando de Troade, fomos logo correndo em caminho direto. Aleluia. Eles se levantaram às pressas, porque era uma obra urgente, era uma obra necessária, era uma obra que deveria ser feita. Missões não pode ser deixada para amanhã. Missões não pode ser deixada para segundo plano. Missões é em primeiro lugar. Missões é prioridade de Deus. É tão prioridade que eu estou diante de uma igreja que foi alcançada por missões. Eu estou diante de homens e mulheres, jovens e crianças, que foram alcançados pela obra missionária. Oh, glória a Deus. Não sei se você lembra, mas provavelmente lembra do missionário, lembra da missionária que pregou para você, e você se rendeu, aleluia, ao Evangelho, e você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que missões é prioridade. Eles chegaram até a cidade de Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia. Filipos era uma colônia romana, e quando Paulo estava em Filipos, procurava logo a sinagoga, porque era costume dele ir para as sinagogas pregar o Evangelho, mas ali não tinha sinagoga. Então eles procuraram um lugar, e esse lugar, quando não tinha sinagoga, eram os rios, eram as beiras dos rios, que se concentravam ali as pessoas para falar da palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para falar do amor do Senhor. Então Paulo, indo ali, encontrou algumas mulheres, e ali Deus faz a obra no coração de uma mulher.
A Bíblia diz que ali havia uma mulher chamada Lídia. Não se sabe ao certo se era o nome dela, ou se era uma representatividade do lugar aonde Lídia pertencia. Ela era de Tiatira. Mas aquela região, ali onde ela frequentava, onde ela residia, fazia referência ao seu nome. Então Paulo, pregando para aquela mulher, pregando para aquelas mulheres que estavam à beira do rio, a Bíblia diz que o coração de Lídia se abre. Oh, aleluia. Deus abre o coração dessa mulher para entender a sua palavra, para que estivesse atenta para a sua palavra. E Lídia e toda a sua casa é salva pelo Senhor Jesus Cristo. Lídia e toda a sua família recebem o Senhor Jesus Cristo. O coração dela se abre e ela recebe a sua poderosa palavra. Abre o teu coração esta noite. Enquanto eu prego, enquanto eu ministro, abre o teu coração para receber essa palavra. Abre o teu coração essa noite para entender essa palavra. Jesus, através do Espírito Santo, quer visitar o teu coração esta noite. E se Ele entrar dentro do teu coração esta noite, obras extraordinárias Ele vai fazer. Tudo que não vem de Deus vai sair fora. Toda depressão, toda mágoa, toda tristeza, todo rancor, toda inimizade, tudo que é do diabo que está dentro do teu coração vai sair esta noite. Se você abrir o teu coração e dizer: entra Jesus agora dentro do meu coração, Jesus vai entrar e vai fazer uma limpeza espiritual dentro de você. E tudo aquilo que é das trevas, tudo aquilo que te faz mal, vai dar lugar agora para a presença do Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Porque eu sinto que o Espírito Santo, o meu Consolador, já está visitando corações aqui nesse lugar. Eu recebo uma autoridade divina nesta noite para dizer que o teu coração não pertence a Satanás. O teu coração não pertence às obras da carne. O teu coração não pertence às obras das trevas, mas pertence ao único e bendito Salvador do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Levante a sua mão direita, por gentileza, e receba nesta noite um abraço do Espírito Santo. Receba um abraço dele agora, porque ele te acalenta, ele te consola, ele começa a te limpar, a te purificar, a te transformar aqui esta noite. E se tem espiritual aqui neste culto, e eu sei que tem, já está entendendo a transformação, o mover espiritual que o nosso Jesus está fazendo neste lugar. Já está entendendo que Ele está pairando aqui em nosso meio. Presbítero Reinaldo, olha pelos olhos da fé comigo esta noite. Olha pelos olhos espirituais comigo esta noite, meu amigo, para ver o que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio nesse lugar. Amai,
Jesus está visitando vidas que muito tempo fazia que não ouvia a voz dele. Jesus está visitando pessoas que há muito tempo não recebiam a presença do Espírito Santo. Jesus amado, pode manifestar-se nesse ambiente. Há uma glória de Deus nesse altar. Há fogo de Deus aqui nesse altar. Jesus, me ajudem, obreiros, a acender esse fogo aqui esta noite. Esse fogo ir para a nave desta igreja nesta noite. O coração dessa mulher estava tão cheio da presença do Espírito Santo, que ela não só abre o coração, mas ela abre a porta da sua casa, para se tornar a primeira igreja, a primeira congregação em Filipe. Essa igreja nasce, a igreja de Filipe nasce dentro da casa desta mulher chamada Lídia. Ali começa a se formar uma igreja. Só que não seria tão fácil. A Bíblia diz que no outro dia, eles saindo para a oração, chega perto deles uma jovem possessa, com espírito de adivinhação. Segundo a cultura grega, esse Deus que se incorporava nessa jovem era o Deus Piton. Dentro da mitologia grega, esse Deus Piton era o Deus que adivinhava coisas futuras. E ela chegava para os missionários e dizia: esses homens são verdadeiros homens de Deus. E todos ficavam ali olhando para ela. Ela continuava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só que Paulo começava a ficar incomodado com aquela jovem, porque ele tinha discernimento espiritual. E sabia que aquilo ali, mesmo que fosse verdade, o que ela estava falando não vinha de Deus. Eram os demônios que estavam nela. Então, ele repreende. Ele repreende aquele demônio que havia naquela jovem. Ele, perturbado, voltou-se para aquele espírito e disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Quando essa jovem é liberta desse espírito demoníaco, os senhores que usavam aquela jovem para obter lucro ali em Filipe se levantaram contra Paulo e os missionários. A primeira perseguição aqui acontece. Depois da produção se levanta a primeira perseguição em Filipe. Eles se levantam porque perdiam o seu lucro. Porque esses homens aqui não olhavam para essa jovem e para a sua alma, mas olhavam apenas para os seus bolsos. Em 1 Timóteo 6, 9 a 11, tem um texto que diz assim:
No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muito sofrimento. Você, porém, igreja do Caiçara 1, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Lembra dos criadores de porcos? Não estavam olhando para a alma do gadareno, mas estavam olhando exclusivamente para os lucros que os porcos iriam lhe dar. Há muitos no nosso meio, não olhando para as almas, mas olhando para o lucro da missão. Tem muita gente em nosso meio não olhando para as almas dos gadarenos que existem em Castanhal, mas para o lucro dos porcos. Eles se levantaram, prenderam Paulo, o açoitaram com vara, que era o costume romano. Prenderam Paulo e Silas. E você sabe a história. Quando deu por meia-noite, eles presos naquela masmorra, pelos pés, naquele tronco. Perto da meia-noite, eles começaram a adorar a cantora. Começaram a orar e a louvar ao Senhor. Aleluia. E quando o louvor e a oração sai, ultrapassa o teto daquela masmorra, o telhado daquela prisão, e chega no trono da graça de Deus. Imagino eu fazendo uma conjectura tão simples. Deus olhando para a terra e dizendo: vocês não vão ficar aí. Essa perseguição não vai parar vocês. Eu vou fazer alguma coisa. Porque aqueles que se envolvem com missões, se envolve com o dono da missão. Aqueles que se envolvem com o reino, se envolve com o dono do reino. Deus manda um terremoto, aleluia, e as portas do cárcere, as correntes caem por terra. Eles são libertos, mas eles ficaram tão atônitos que ninguém saiu daquela prisão. E alguém que olha para essa história diz: uau, que milagre extraordinário. Não, esse não foi o maior milagre daquela noite fria, dentro daquela masmorra. Não foi o mais importante milagre naquela noite. O maior milagre foi um carcereiro que se acorda, achando que os presos haviam fugido, pegando a sua espada e apontando para si para tirar a sua própria vida. E Paulo grita dentro da masmorra: não faça nada, porque todos nós aqui estamos. E havia um costume romano que, se um preso fugisse, quem ia pagar pela vida daquele preso seria o carcereiro. Então ele pergunta para Paulo:
Paulo, o que eu vou fazer, senhores, para ser salvo? O maior milagre vem agora. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Algumas pessoas levantaram a mão, eu vou repetir: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas o meu filho está desviado, a minha filha está desviada, o meu marido está desviado, a minha esposa está desviada. Não importa, a palavra de Deus para você esta noite é: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O evangelho sai de dentro daquela masmorra, por intermédio dos nossos missionários, e visita a casa desse carcereiro, e entra dentro da casa desse carcereiro. Aquela perseguição produziu produção. Aquela perseguição produziu produção. Aleluia, glória a Deus. Eles expulsaram Paulo de Filipe. As autoridades pediram para eles saírem da cidade. Paulo foi para Tessalônica. Quando Paulo entra em Tessalônica e na sinagoga prega o evangelho, prega Cristo e a ressurreição, a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 17: e muitos deles creram em Paulo e em Silas, e uma grande multidão de gregos religiosos e muitas mulheres distintas. Muitos creram. Produção em Tessalônica. Mas não seria tão fácil também. Se levantou perseguição em Tessalônica. A Bíblia diz que alguns invejosos e desobedientes perseguiram Paulo e Silas. Paulo tendo que sair às pressas de Tessalônica, antes que o matassem. Aleluia. Ele vai para Bereia. Bereia é diferente, porque lá em Bereia eles foram mais nobres, eles liam, meditavam no que Paulo pregava. E muitos também aceitaram a Jesus. Mas aqueles invejosos, aqueles desobedientes que estavam em Tessalônica, ouviram que Paulo estava em Bereia e foram para lá persegui-lo também. Em Bereia, a perseguição volta. E eles tiveram que sair também de Bereia, por causa da perseguição. Então Paulo vai para Atenas. Eu estou resumindo por causa do tempo. E Paulo entra em Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele esperava por Silas e por Timóteo, que não tinha ido com eles. E Paulo andava pelas praças pregando o evangelho. E o espírito de Paulo se incomodava por ver uma cidade tão entregue à idolatria. E Paulo, por estar incomodado àquela situação, anunciava a Jesus. Anunciava a Jesus. Anunciava a Jesus. No meio da mitologia grega, no meio dos filósofos, Paulo anunciava Jesus e a sua ressurreição.
Paulo anunciava Jesus e a sua ressurreição. Paulo percebe que eles tinham um altar. Eles tinham vários deuses, mas tinham um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Eles não conheciam a Deus, mas eles honravam a Deus sem conhecê-lo. Tem muitos aí fora, no mundo, que até honram a Deus, até creem em Jesus, mas não o conhecem. Não conhece verdadeiramente. É a primeira vez que eu faço e a última. Olha para essa pessoa que resolveu sentar do teu lado esta noite. Olha bem dentro dos olhos dele, dentro dos olhos dela. Diga para ele e para ela: essas pessoas estão esperando por você. Para conhecerem o verdadeiro Deus, para conhecerem o verdadeiro Senhor, para conhecer aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza com o Espírito Santo, para conhecer aquele que é libertador, para conhecer aquele que é redentor, para conhecer aquele que criou os céus e a terra. Fica aí de pé. Paulo é levado para o Areópago, e ali ele é questionado. Perguntam a ele: o que são essas palavras que você diz a nós? Até chamo ele de paroleiro, que significa tagarela. O que são essas palavras? Porque nós não a conhecemos. Então Paulo diz: o Deus que vocês não conhecem não habita no templo feito por mão de homens, e nem é servido por mão de homens. O Deus que vocês não conhecem, aleluia, é Ele que dá a vida, é Ele que dá a respiração, é Ele que dá todas as coisas, é Ele que faz uma geração de homens habitar sobre toda a face da terra, aleluia. É Ele que faz com que o homem seja transformado, aleluia, aleluia. Paulo diz para os atenienses: a geração de Deus não se mistura com a adivinhação. A geração de Deus não se mistura com idolatria. A geração de Deus crê que só há um único e verdadeiro Senhor. Eu faço parte dessa geração. Eu faço parte dessa geração. Eu faço parte dessa geração. Paulo diz que essa geração missionária, que nele crer, por ele vive, por ele se move, por ele existe, aleluia. Eu preciso repetir isso aqui. Essa geração de homens e mulheres que crerem em Deus,
porque por Ele vive, por Ele se move e por Ele existe. Oramai kandurabassuri bikandaramanai. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: é só por causa dele que você existe, que você vive e que você se move. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado, por favor. Orabacandurabassuri. De forma muito rápida, muito rápida, muito rápida. Eu queria que a irmã louvasse um louvor. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Segura na mão desse teu irmão. Segura na mão desta pessoa que nesta noite veio para este culto. Olhe para ele, por favor. Aleluia, eu tenho que dizer isso de novo. Olhe para ele, olhe para ela. Você é irmão dele, você é irmão dela. Aleluia, diga para ele e para ela: por causa de Deus, nós existimos, nós nos movemos e nós vivemos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. É por causa dele que você está respirando esta noite aqui nesse lugar. É por causa dele que há vida em você. É por causa dele que você se move.